bem-vindos a todos. Estamos muito felizes por estarmos aqui e por você estar aqui também com a gente. Nós vamos começar mais uma série e é uma série maravilhosa. Espero que você retire grandes aprendizados dessas lições que seguiremos. E nós vamos começar com uma série que nós vamos nos aplicarmos mais no livro de Romanos e vamos entender como Deus nos torna adequados para o céu. Como Deus pode fazer isso? E hoje, na nossa primeira lição dessa nova série, nós vamos falar sobre o propósito de Deus apesar de uma grande queda. Nós vamos estudar mais sobre a queda. Espero que você esteja com a sua Bíblia em mãos. Espero também que você tenha pedido ao Senhor para que o Espírito Santo nos ajude. E vamos seguir lendo no primeiro livro da Bíblia, da Palavra do Senhor. Nós vamos ler no capítulo 1, começamos a ler no versículo 26 e seguimos até o 31. Depois nós pulamos para o livro de Romanos. Vamos lá? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Vamos agora para o livro de Romanos. Nós vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 16, e nós vamos seguir até o versículo 25. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o seu Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então nós vamos começar
nós lemos esses dois textos maravilhosos da palavra do Senhor. E nós vemos que na criação, olhando um pouco mais agora para o livro de Gênesis, onde nós lemos a respeito da criação, que Deus, esse Deus maravilhoso, Ele mostra a sua generosidade, a sua bondade. E que Ele criou homens e mulheres, criou Adão e Eva, à imagem e semelhança dele. E Ele criou todas as coisas, e criou Adão e Eva especificamente para ser adorado, conhecido, honrado por eles, e que eles pudessem ter o conhecimento do Senhor. Então vamos pensar agora em tudo que o Senhor criou ali no Jardim do Éden. Vamos olhar em toda a criação que também nós hoje podemos também ver. Mas lá no jardim era algo completo. E nós vemos que o Senhor criou o universo, criou os luminares, criou o sol, criou a lua, as estrelas. O Senhor criou a terra, criou os mares. O Senhor criou a erva, as plantas, a variedade, os animais. Deus criou todas as coisas. E na criação, Ele escolheu Adão e Eva para serem a imagem e semelhança dele. Que coisa maravilhosa e grandiosa que nós vemos. E o homem, ele foi capacitado para fazer algo maravilhoso que as outras coisas não podem fazer. O homem foi capacitado, foi criado com a condição, com um propósito, capacitado para olhar o seu Criador. Nós temos e fomos ali, Adão e Eva, capacitados a observar, a adorar, a perceber, a guardar todas as habilidades grandiosas que o Senhor criou em Adão e Eva, no meio perfeito, grandioso, na criação. E nós vemos que o Senhor também, nós lemos em Gênesis 1 que o Senhor abençoou eles. E ali naquela grande bênção disse que eles iriam se multiplicar naquele meio perfeito e grandioso. E que daria também a eles, estava dando a eles essa grande bênção do domínio. Que tudo aquilo na criação, criado perfeito, estaria sujeito a Adão e a Eva. Que coisa maravilhosa que eles receberam. Você consegue pensar nisso? Que tudo estava sujeito. E lembre-se que todas as coisas que o Senhor criou ali no jardim, como nós lemos em Romanos, evidenciava o quê? Que o Senhor, Ele é o único Deus. E que Ele é perfeito em tudo que foi criado. Adão e Eva podiam experimentar, olhar, observar, guardar essas verdades. E eles viam ali no jardim como tudo era completo. Não havia nada estragado, não havia nada manchado, não havia nada enganoso, não havia nada ruim. Deus tinha criado todas as coisas de forma maravilhosa e ainda deu a sujeição para que Adão e Eva dominassem. Olha que coisa terrível e maravilhosa. E para que será que o Senhor deu todo esse poder a eles? O que você acha? Eles ali, na questão do domínio, eles estariam tendo a oportunidade de conhecer mais a respeito do Senhor, a respeito que Ele é Deus e que eles deveriam estar submissos e sujeitos ao grandioso Criador de todas as coisas. Tendo todas essas coisas em submissão a eles, eles veriam a questão do domínio do Senhor, do poder. Lembre-se, eles receberam tudo pronto. Eles receberam tudo perfeito em suas mãos para cuidar de um Criador que já tinha feito todas as coisas em perfeição. E eles honrariam todos os feitos, se alegrando nos feitos do Criador, honrando em seus corações. Aprenderiam sobre a submissão, que é algo maravilhoso da parte do Senhor. Vê que coisa grandiosa a gente pode aprender olhando
ali naquele cenário de Adão e Eva, na onde eles viviam, e tinham uma comunhão do Senhor, tinham a sua presença. Que coisa grandiosa e maravilhosa. Nós vemos o contraste também hoje, o porquê nós vivemos. Qual é o seu motivo para viver? O que você tem buscado? Hoje as pessoas têm vivido para qualquer coisa e tão distantes da verdade, tão distantes do objetivo correto, que é maravilhoso, e que ali no jardim nós descobrimos a vontade do Senhor e que ela é perfeita e agradável. Nós vamos usar um exemplo que Adão e Eva eles tinham ali com o Senhor. Vamos pensar, é um exemplo simples, mas vamos pensar num documento. O que representa, por exemplo, um RG, um documento de identificação. Ali nós sabemos que tem a nossa filiação, né? A filiação, quais são os nossos pais, de onde nós viemos. E ali, Adão recebeu um documento, é como eles tivessem recebido um documento de quem eles pertenciam, quem os criou. E ali, o que aconteceu, que nós sabemos de forma triste, Adão e Eva pegaram esse documento, aonde dizia que o seu Criador era o Senhor, o único e verdadeiro Criador de todas as coisas. E eles rejeitaram esse documento, não queriam mais pertencer a Ele e jogaram fora esse documento que provava essa união que eles tinham. Que coisa terrível é a rejeição, não é? Bem, nós vemos que Adão e Eva, eles foram os nossos representantes. E talvez você esteja se perguntando assim, mas eu no lugar de Adão e Eva, eu não iria fazer um negócio desse. Imagina que eu ia perder tudo isso. Adão e Eva, eles preferiram não mais olhar o seu Criador, mas olhar para si, para as coisas somente. E você pode até achar que, olha, você não faria isso, né? Mas a gente tem que realmente entender quem nós somos. E a palavra diz, para mim e para você, que todos nós caímos em Adão e Eva. Lembre-se que Deus, Ele não conhecia só aquele tempo no jardim. Ele conhece todos os tempos, em qualquer tempo. Ele conhece tudo por completo e o fim de todas as coisas. E a sua palavra nos declara em Romanos 3:10 que Deus estava no céu e olhou para a terra em todos os tempos. E Ele procurou alguém que o buscasse, que o quisesse de todo o coração. E sabe que Ele nos diz que não havia nenhum sequer. Não havia nenhum que o queria. Então ali no jardim, Adão e Eva representavam eu e você, toda a humanidade. Nós faríamos o que eles fizeram. Então Adão e Eva, eles rejeitaram um lugar alto, um lugar maravilhoso que o Senhor tinha dado a eles. Jogaram fora e preferiram estar distante do Senhor, não o honrando, não o conhecendo, se alegrando com Ele. Isso é algo terrível. E nós vemos ali que Adão e Eva perderam a imagem e semelhança do Senhor, mas não por completo. O Senhor, Ele sabia que isso iria acontecer. Ele sabia que a queda viria. Ele sabia que Adão e Eva faria isso, rejeitaria. E eles foram banidos ali do jardim. E então nós vemos que, através de tudo isso, ali no jardim, eles também receberam a liberdade de escolha.
E eles foram criados a escolher a comunhão do Senhor e desfrutá-lo, ou conhecer os seus próprios corações. E aí nós vemos um engano. Será que isso é liberdade? Será que conhecer a nós mesmos e estar distante do Senhor, isso é liberdade? Isso não é liberdade. Nós vemos que isso é escravidão. E escravidão aos pecados. É buscar um caminho de condenação, de morte eterna, longe e separado do Senhor, eternamente. Um Deus generoso. O Senhor extremamente generoso. E ali, então, nós vemos e temos o conhecimento, também podemos buscar conhecer o que é a verdadeira liberdade. Você já pensou o que é a verdadeira liberdade? Então nós podemos fazer mais uma pergunta agora. E uma pergunta que muitas pessoas tropeçam. E que isso possa te ajudar a pensar. Você pode estar se perguntando, mas por que o Senhor então permitiu a queda? Por que Ele permitiu isso? Antes de termos essa resposta, nós temos que lembrar-nos que nós caímos junto com Adão e Eva. Nós somos pecadores. E todo o conhecimento que nós temos de nós mesmos estão voltados a nós, ao que queremos, à escravidão do pecado, à falsa liberdade. Então nós não podemos responder essa pergunta por nós, com tudo que nós conhecemos e queremos e desejamos. Nós iremos contradizer a palavra do Senhor. Nós precisamos da própria palavra do Senhor, para que Ele, que é o Deus da verdade, e que desde o jardim que trouxe toda a verdade, possa responder essa pergunta hoje para mim e para você. Então o Senhor permitiu a queda. E na queda, nós entendemos que Ele é a verdade. Que Ele trouxe a lei para que nós conhecêssemos quem Ele é por completo. Conhecermos o Seu Filho grandioso. Conhecermos a Cristo, o fim da lei é Cristo. Para que nós conhecêssemos que Ele está disposto a nos salvar e a dar a vida pelos pecadores e suportar a rejeição que as criaturas têm em si mesmas. Porque Adão e Eva preferiram a glória do Senhor, das coisas que Ele criou, colocando-o para fora. Ah, fica aí, Senhor, que eu quero toda a glória do jardim. Quero até mais e mais, que o Senhor pode estar escondendo. Mas o Senhor fique aí. Mas na queda nós vemos que sem o Senhor não há nada. Que nós temos Ele, que é tudo, nos criou e que nos faz ver que a submissão é algo maravilhoso do Senhor. E honrá-lo é uma oportunidade única e grandiosa. E Ele vai estar mostrando quem Ele é, que é o que é mais maravilhoso em toda a existência. Lembre-se que se a gente duvidar, porque o Senhor permitiu a queda, nós estamos atribuindo ao Senhor injustiça. E você acredita que Deus possa ser injusto? Jamais. Ele é conhecedor de todas as coisas. E Ele é um Deus santo e justo. Ele é perfeito. Então, a liberdade que o Senhor mostra na queda em Jesus Cristo é algo maravilhoso. É ter um coração que deseja essa liberdade. E qual é essa liberdade? A liberdade de sermos submissos ao Deus Criador de todas as coisas. E essa submissão traz grande alegria e conhecimento de quem Ele é. E por isso precisamos da eternidade para conhecê-lo e louvá-lo. Porque Ele é um Deus perfeito. E Ele é generoso eternamente. Em Salmos 136 nós lemos isso. Ele é benigno. E não somente em um momento específico. Não é somente quando Ele abriu o mar vermelho.
Ele não foi generoso só na criação de todas as coisas. Ele é generoso na salvação. Ele é abundantemente generoso eternamente. Isso é algo maravilhoso para pensarmos e vermos. Porque Ele permitiu todas as coisas, a sua sabedoria é algo maravilhoso. E ali Ele mostra o que Ele faria por pecadores que o rejeitaram. E nisso, nessa oportunidade, podemos conhecer Deus por completo. Que coisa maravilhosa! E agora, o Senhor ali, quando Ele disse em Gênesis 1, Ele não é um Deus que se arrepende e que desiste de fazer o que Ele planejou. A sua obra é completa. E quando Ele criou um ser humano para honrá-lo, para se alegrar com quem Ele é e se mostrar por completo, essa obra é real. Essa obra está perto de nós hoje, na pessoa do seu Filho, aquele que foi punido pelos pecadores. Então nós lemos, agora vamos voltar em Gênesis e vamos ler no capítulo 1, no versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O Senhor Deus, Ele viu que tudo que Ele fez era muito bom. A obra completa de salvação é algo muito bom. E a alegria do Senhor, o amor do Senhor, está na obra que Ele planejou, Ele conquistou e Ele nos oferece hoje para o louvor e o conhecimento de quem Ele é, para a sua glória. Que é algo maravilhoso nós podemos receber dEle. Que essa mensagem hoje faça você ver como esse Senhor é grandioso e que você pode buscá-lo de todo o seu coração, porque esse Deus é generoso. Amém.
Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.